subamos e possuamos a terra prometida. Encontra-se em Números, logo no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números, capítulo 13, dos versos 25 a 30. Repetindo, nós vamos abrir a Bíblia no livro Números, capítulo 13, dos versos 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. É o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, diante do Senhor nós nos colocamos e pedimos, Senhor, que o Senhor fale através de mim. Usa-me, Senhor, para ser mensageira da sua palavra. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que nos ouvem, aqueles que ainda nos ouvirão. Que a sua palavra fique gravada no coração de cada irmão. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, o tema que eu usei, que eu vou usar para esta passagem bíblica, é coragem. Coragem. A palavra coragem, geralmente a gente fala para o outro, né? Seja corajoso, tenha coragem, seja forte. Nunca a gente usa para nós mesmos, né? A gente usa sempre para o outro. E é interessante que neste mundo que nós vivemos tão agitado, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas e são cheias de obstáculos na vida, problemas familiares, problemas de saúde, problema emocional. Quantas pessoas têm problemas emocionais que não conseguem caminhar e que nós dizemos sempre coragem. Problemas familiares, problemas no trabalho, na escola. E se fôssemos enumerar todas as dificuldades, nós ficaríamos aqui muito tempo falando dos problemas. Mas eu quero dizer aos irmãos, a primeira solução que a Bíblia nos aponta é no Salmo 121, quando ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o primeiro momento que a gente pode pedir ao Senhor socorro. Eu tenho milhões de problemas, mas a palavra do Senhor está mostrando: olhe para os céus,
peça para Deus socorro. Só Ele que pode nos guiar neste período tão difícil que toda a humanidade vive. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar homens e mulheres que enfrentaram grandes obstáculos na sua vida. Não foram fáceis, mas eles sempre tiveram resultado porque pediram socorro ao nosso Deus. E a mensagem de hoje, nesta reflexão que nós vamos ler aqui em Números, nós vamos lembrar de Moisés, aquele servo do Senhor. Moisés foi convidado por Deus para pegar aquele povo que há 400 anos estava lá sofrendo nas mãos daquele faraó, e que aquele povo havia pedido socorro para Deus, e Deus escolheu Moisés para fazer esse trabalho, para tirar o seu povo do Egito. Mas quando o Senhor falou com Moisés, ele assustou e disse: Senhor, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo, eu tenho um problema na fala, como que eu vou me manifestar, como eu vou falar diante do faraó? O Senhor naturalmente usou a palavra coragem, né? Coragem, Moisés, eu vou colocar aqui Arão, seu irmão, para que vocês possam ir juntos e resolver este problema tão difícil para você. Mas eu estarei com você, onde vocês estiverem. E Moisés, corajoso, junto com seu irmão, enfrentaram Faraó. E quantas tentativas! 10 pragas foram colocadas no Egito, somente a última, aquele Faraó pôde entregar o povo de Deus nas mãos daquele homem chamado Moisés. E ele saiu, nós vimos e nós sabemos a história de Moisés. Ele saiu com todo o seu povo, ele não saiu com pouca gente, eram 12 tribos, cada tribo tinha mais ou menos 1000 pessoas, sem contar mulheres, então era muita gente que estava junto com Moisés. Será que foi fácil a caminhada com tanta gente? Será que não teve obstáculo nenhum, que aquele povo obedeceu silenciosamente Moisés? Não é assim a história, não é assim que foi a caminhada de Moisés com aquele povo. Qualquer coisinha era motivo de agitação, motivo de querer voltar para Faraó, para o Egito. Quanto Moisés deve ter passado, quantas dificuldades, quantos obstáculos que ele deve ter encontrado, mas ele estava, a glória do Senhor estava presente, e ele tinha certeza que o socorro estava perto dele. É isso que nós também temos que sentir, que diante de tantos obstáculos, eu tenho o socorro. Este socorro é o do nosso Deus, que está ao nosso lado. Coragem, irmão, coragem, que nós tenhamos esta coragem de buscar ao Senhor, de pedir socorro ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar. E a palavra do Senhor diz que Moisés, em toda a sua caminhada, Deus falou com ele. Moisés, durante 40 anos ele caminhou no deserto. Moisés, agora eu quero que você escolha 12 homens, 12 líderes de cada tribo. Tinha a tribo de Rúben, de Simeão, de Manassés, de Gades. Cada tribo, daquelas 12 tribos, Moisés deveria trazer diante dele os líderes, os príncipes, aquele que estava comandando na frente de cada
tribo. E assim fez. Os 12 homens estavam à frente de Moisés. E Moisés deu uma ordem para aqueles 12 homens: vocês deverão reconhecer a terra prometida, Canaã. E vão lá e vão ter que observar tudo, fazer um relatório. E quando a gente faz um relatório, a gente tem que olhar os mínimos detalhes, né? Cada um deve olhar alguma coisa. Tem pessoas que têm facilidade de guardar todos os detalhes. Tem outros que olham por cima e tá bom, né? Mas Moisés queria detalhado para que eles observassem esta terra. Moisés deu uma ordem, falou: olha, vocês vão olhar. Quero que vocês olhem primeiro pelo solo. Se este solo é fértil ou não. Então, eles teriam que observar, né? Se tem florestas, como que é o solo, como que é a terra que vocês vão pisar, que é a terra prometida. Foi prometida lá para Abraão, que o seu povo receberia a terra que mana leite e mel. Então Moisés falou: olha, vocês têm que observar. Depois de observar a terra, se é fértil ou não, vocês vão olhar para as cidades. Olha se essas cidades têm muros, se fortalezas, são muros fortes, ou se não tem muros. Vocês vão observar tudo nesta cidade. Mas também agora eu quero o mais importante, que vocês observem o homem, o povo que vocês vão passar e que vocês vão encontrar no meio do caminho. Vocês vão olhar, vão ver como eles são, para que vocês possam fazer essa descrição. Então vocês têm que observar nesta terra, na sua caminhada. Vocês vão sair deste deserto e vão para o deserto de Negueb. De lá vocês vão subir as montanhas, para que vocês possam observar tudo e chegar na terra prometida. E vocês têm que fazer outra coisa. Vocês deverão trazer os frutos para que eu possa ver. Porque é época de frutos. Então vocês deverão trazer os frutos daquela região. E Moisés, quando eles iam saindo, ele diz assim: sejam corajosos, para aqueles 12 homens. Sejam corajosos. É como o Senhor estivesse falando para cada um de nós agora. Sejam corajosos diante de qualquer obstáculo que vocês tiverem. Continue com coragem, buscando o socorro do nosso Deus. E esses homens subiram, passaram pelo deserto de Negueb, subiram pelas montanhas, observando tudo, para depois contar a Moisés. Eles ficaram lá 40 dias. Imagine nessa caminhada, essa observação, essa equipe trabalhando. Hoje nós falamos em equipe, né? Mas este grupo de homens cumprindo aquilo que Moisés havia pedido, e eles observaram tudo. E depois de 40 dias, eles chegaram a Moisés. Quando eles chegaram, logo que todo aquele povo alvoroçado, eles queriam ouvir as novidades que eles iam trazer, pois eles iriam àquela terra seria deles. Então eles estavam aflitos, eles queriam saber. E aqueles homens começaram a descrever: olha, nós trouxemos este fruto. Trouxeram
cacho de uva que tiraram do vale de Escol, é o vale de uvas. Mas não foi um cachinho como nós estamos acostumados, aquele cacho carregado por 2 homens. Trouxeram romãs, trouxeram figos, demonstração de fartura. Eles disseram: olha, realmente a terra mana leite e mel, uma terra boa, uma terra ótima, muito bonita. Mas, quando usa a palavra mas, quando nós começamos a contar as coisas, né? A gente acostuma contar os fatos, e quando vem a parte ruim a gente fala mas, né? E aqueles homens fizeram assim, contaram tudo de bom primeiro, né? Mana leite, mel, tem frutos, a terra é boa, mas tem cada homem lá. Primeiro que nós somos pouco perto daquela multidão que tem lá. Nós não vamos vencer aqueles homens, jamais. Muita gente, nós somos poucos para lutar contra eles. Ainda tem outra coisa, tem gigantes. Como que nós vamos vencer aqueles gigantes? Nós não temos força, nós vamos perder se nós caminharmos e encontrarmos aquelas tribos terríveis, valentes. Quem somos nós para enfrentar aquele povo? Irmãos, nós também somos assim. Quando vem falar alguma coisa para nós enxergamos o obstáculo maior e nós ficamos com medo, perdemos a nossa coragem. Aquele povo também ficou desesperado. Como que nós vamos enfrentar tudo aquilo lá? Nós não somos capazes de fazer, nós vamos perder, nós vamos morrer, nós preferimos voltar para o Egito. E quando Caleb, um daqueles homens, ouviu aquele movimento daquelas tribos, ele gritou: eia, nós vamos caminhar sim, nós vamos, porque o nosso Deus está na frente, nós vamos subir e nós vamos possuir a terra. Isto é coragem, Senhor, isto é coragem, irmãos, essa coragem que vem mostrando porque o Senhor está à frente. Caleb não ficou com medo, ele falou, aqueles homens falaram tudo, mas a visão de Caleb foi diferente. Por que a visão de Caleb foi diferente? Porque ele tinha confiança no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Quantas vezes, irmãos, que nós também temos este medo, mas ouvimos a voz do nosso Deus dizendo: sede corajoso, sede forte. Quando Josué também teve que cuidar das tribos, ele ficou assustado, mas Deus disse para ele: ser forte, ser corajoso, não tenha medo, porque eu estarei com você todos os dias e por onde você andar. É para nós essa palavra, porque nós vivemos no meio de tantos obstáculos. Nosso momento, às vezes, nós chegamos à tarde e nós dizemos: não aguento mais, quantas coisas, quantos obstáculos eu passei. Mas vamos lembrar que o Senhor está falando para cada um de nós esta noite: ser forte e corajoso, tenha coragem, não permita que o medo te pegue ou te deixe você parado. Não tenha medo, porque eu estou com você em todos os momentos, por onde você passar. Irmãos, nós não podemos esquecer do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo como homem
e como filho de Deus. Mas quando ele veio, quando ele nasceu, foi colocado naquela humilde estrebaria, logo, logo os seus pais precisaram correr com ele, porque havia uma ordem de matar todos os nenês. Olha, o primeiro obstáculo que os pais de Jesus passaram, mas eles não tiveram medo, pegaram aquele nenezinho e correram e saíram diante das ameaças do rei. E a caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o seu trabalho aqui na terra, ele fez tudo. Ele curou, ele ensinou, mas ele teve muitos obstáculos. Ele compartilhou com os seus discípulos. E quando ele estava despedindo dos seus discípulos, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. Se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao despedir, deixou esta mensagem para os discípulos, essa mensagem é para nós. Ele diz assim: a paz você vai buscar em Jesus Cristo, em mim, em Jesus Cristo. É isso que ele diz, esta paz que ele dá para nós. Mas ele diz que nós não vamos ter uma vida tranquila. Ele já deixou bem claro que neste mundo nós vamos ter aflições. E o Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha quantas palavras que nós temos para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Nós vamos ter, sim, problemas, nós vamos ter obstáculos, mas nós vamos conseguir se nós colocarmos, se nós confiarmos no nosso Deus. Confiarmos porque Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. Não podemos esquecer disso. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar cada um de nós. Ele enfrentou este grande obstáculo que é a morte, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e está ao lado do Pai para nos ajudar, para que nós possamos ter esta paz que vem dele, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, irmã. Tenha coragem. Tenha coragem, ser forte e corajoso. Confie no Senhor. Busque socorro no Senhor. Só o Senhor pode trazer a paz. Amém? Amém. E essa paz que já foi cantado e nós vamos cantar outra vez, que a gente sente na nossa alma. Essa paz não é porque tudo vai bem, mesmo diante dos obstáculos, ela pode ser solucionada porque nós amamos o Senhor. Então não olhe para a circunstância, mas olhe pela grande misericórdia do nosso Deus, que está dizendo a você e a mim: coragem, coragem para os dias de hoje. É em nome de Jesus que eu agradeço. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos sentir esta paz que vem do seu coração, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades, as lutas do nosso dia a dia. Senhor amado, o Senhor nos dá esta paz, Senhor, mesmo diante das lutas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque vem do trono do nosso Deus. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém.